As lições de Knute Rockne, o criador do discurso motivacional de vestiário nos jogos. Você já ouviu falar de Knute Rockne? Pois ele é uma lenda do futebol americano, alguém que brilhou intensamente na década de 1920, uma época em que os Estados Unidos estavam loucos por esportes. Knute Rockne, um dos maiores técnicos de futebol americano de todos os tempos, inventou o discurso motivacional de vestiário dos jogos. Ele teve uma carreira impressionante como técnico do time de futebol americano da Universidade de Notre Dame. Em seus 13 anos no comando, ele levou o time a 5 temporadas invictas e 6 campeonatos nacionais. Uma lenda! Mas Rockne não era apenas um técnico vitorioso. Ele era também um defensor fervoroso do arrojo, do brio e da valentia masculina. Ele incentivava os homens a se dedicarem a atividades físicas intensas, como o futebol americano. A América deve ser um lugar para homens fortes, não para fracos, ele dizia. Infelizmente, sua vida foi interrompida precocemente aos 43 anos em um acidente de avião. No entanto, as lições que ele deixou continuam a inspirar. Seja um homem do Renascimento. Primeiro, Knute nos ensinou a ser homens do Renascimento, ou seja, embora fosse apaixonado por esportes, ele também estudava muito. Não deixou que sua função de atleta prejudicasse seus estudos e teve média 9 entre todas as disciplinas. Ele era bom em ciências, química e em inglês e filosofia. Além disso, encontrava tempo para ser editor do anuário da escola e tocar flauta na orquestra. Depois de formar em Notre Dame, foi convidado a ser assistente de química na escola, posição que ele aceitou enquanto fazia também trabalhos de treinador. Sintonizar com as mudanças. Outra lição importante de Knute Rockne foi estar sintonizado com as mudanças e não ter medo de segui-las. Embora não tenha inventado o passe para frente no futebol americano, foi um dos primeiros a explorar seu potencial. Quando o time de Notre Dame enfrentou o poderoso time do Exército pela primeira vez, em 1913, eles surpreenderam a defesa adversária com essa nova arma ofensiva. O resultado foi uma vitória de 35-13, e o jogo de futebol americano mudou para sempre. Fique humilde e faminto. Knute Rockne também nos ensinou a permanecer humildes e famintos. Ele acreditava que a autoconfiança exagerada é o veneno mais difícil que um treinador tem que enfrentar. Pode destruir qualquer time. Ele queria um time confiante, mas sem arrogância. Um exemplo disso foi em 1916, quando, a caminho do jogo anual contra o Exército, um jogador se gabou de que faria um picadinho do adversário. E Rockne respondeu: "Isso são apenas bravatas, senhor." No fim, o Exército derrotou Notre Dame por 30-10, mostrando a importância de manter os pés no chão e a fome de vencer. Lealdade. Knute ainda ensinou sobre lealdade. Diferente de muitos técnicos atuais que trocam de time ao primeiro aceno de dinheiro, ele permaneceu fiel a Notre Dame. Mesmo após uma derrota amarga para Iowa em 1921, ele prometeu aos estudantes que, enquanto quisessem ele para treinador, ali ele estaria. Apesar das tentações e ofertas de outras universidades, Rockne manteve sua palavra. O poder do discurso motivacional. Knute praticamente inventou o discurso motivacional de vestiário. Suas palavras misturavam humor, sentimentalismo, brio e sabedoria popular, criando discursos magnéticos. Seu discurso mais famoso aconteceu no intervalo do jogo contra o Exército em 1928, quando ele incitou seus jogadores a vencerem por Gipp, uma referência ao lendário jogador George Gipp, que jogava para Notre Dame sob a tutela dele, mas que, ao contrair uma infecção na garganta que se desenvolveu em pneumonia, faleceu em 1920 aos 25 anos. Em seu leito de morte, ele teria dito a Knute que se algum dia o time estivesse enfrentando dificuldades, ele deveria pedir aos jogadores que vencessem por ele. Esse discurso eletrizou os jogadores, que saíram do vestiário e venceram a partida. Don't forget, men, today's the day we're gonna win. They can't lick it, and the black out of the goal. The first whistle of the man win there, and fight, 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 fight. What do you say, men? As lições de Knute Rockne acabaram por viajar além do campo de futebol. São lições de vida, de como ser um homem completo, humilde, faminto, arrojado e leal. E é por isso que ele é uma lenda. Gostou do vídeo? Então considere compartilhar com seus amigos. Também curta, se inscreva no canal e clique no sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos. Até mais!